Bom dia, galera, tudo bem? Eu sou Paulo da França e eu vou falar sobre diferenças culturais. A primeira diferença que eu vou falar hoje é a questão da relação ao tempo. Quando você está no Brasil, fora o contexto profissional, que 8 horas é 8 horas, que eu percebi. Mas no contexto pessoal, se eu te dar um encontro às 8 da tarde ou da noite, por exemplo, chegar às 9 não é uma coisa absurda, não é uma coisa que é, abusada, né? Na França, em relação a isso, quando você está convidado a ser chegado às 8, tem que chegar ou às 8 ou às 8h15. Mas essa relação ao tempo, ela é muito mais rigorosa na França e nos países da Europa, de forma geral, do que no Brasil. Tudo que eu vou falar hoje não é uma crítica nem da França nem do Brasil, ok? Eu estou explicando as diferenças culturais que eu percebi, também não é uma coisa que eu estou falando assim absolutamente verdade, mas assim, só para falar que eu não estou fazendo uma hierarquia, tá? Não, porque depois eu recebo críticas e depois eu choro. Mas, por exemplo, sobre essa questão de tempo também, um outro exemplo, eu dei, uma semana depois de ter chegado no Brasil, eu dei uma festa, um jantarzinho assim para pessoas que nem era um jantar, era um café da tarde para pessoas que eu tinha conhecido rapidamente. Assim, eu falei, bom, vem na casa, vai ser um primeiro círculo de amizade, digamos. Eu convidei às 3, todo mundo chegou às 6, só que eu tinha feito a besteira de aceitar um outro compromisso às 7. Aí quando chegou às 7 horas, eu falei para todo mundo, bom, eu agradeço todos pela presença, eu não vou poder permanecer aqui porque eu tenho um compromisso, mas ficam na minha casa, minha esposa está aqui, não tem problema. Aí todo mundo foi embora, lógico, e todo mundo ficou muito chocado. Até hoje eu sinto vergonha, ninguém nunca mais me ligou, ninguém nunca mais mandou WhatsApp para mim. Eu acho que dessa vez foi erro mesmo, mas eu aprendi depois, infelizmente. Individual, coletivo. No Brasil, a cultura é extremamente coletiva e é uma das coisas que eu mais gosto no Brasil. Uma vez eu estava assim com uma amiga e ela falou assim, eu ia para a França, eu tinha comprado o bilhete, eu tinha tudo comprado e eu não vou porque a minha tia não está bem. Ela me falou isso fazia 2 meses que eu estava no Brasil. Eu fiquei muito surpreso. Tipo assim, eu achei incrivelmente generoso. Eu fiquei muito realmente emocionado disso, mas assim, na França nunca ia acontecer isso. Só se a tia fosse assim, tipo na cama da morte ou uma coisa assim, mas se fosse assim, ela não tá bem, ia dar um jeito, mas de uma outra forma. Na França é mais assim. E eu achei realmente muito gostoso, muito legal. Não gostoso não, mas legal. A cultura francesa, a cultura alemã, a cultura americana, são culturas muito individualistas. Na França, infelizmente, os velhos morrem sozinhos, a maioria dos casos. E mais uma vez, é uma coisa que eu mudei, ok? Eu não sou mais assim, mas os franceses são assim, geralmente. Eles têm essa cultura também de sair da casa muito mais cedo. 18 anos, 20 anos, já sai. Ganha dinheiro, já sai. Problemas. Resolução de problemas. No Brasil, muitas vezes, a resolução do problema ela é feita de forma assim, vamos deixar um tempo passar e talvez vai se solucionando sozinho, não é? Até às vezes, eu fiquei muito irritado às vezes com isso, no início principalmente, porque, por exemplo, como meu chefe, eu falava assim, eu queria conversar com você de salário. Você me falou que era um salário X e é R$ 150 a menos do que eu achava. E cada vez que eu falava disso, esse filho da mãe, ele falava assim para mim, sim, não, sim, vamos conversar sobre isso, tá? E daí ele virava as costas e ia fazer uma outra coisa. Ou acabou nunca falando disso porque não tinha jeito. E qual que foi a solução? É que eu acabei saindo, depois do período de experiência, eu saí porque não dava certo para mim. E de certa forma foi uma resolução de conflito. E na França não funciona assim. As pessoas na França, elas são muito diretas. É por isso que tem esse desenho aí. O problema está aqui, vamos resolver esse problema, vamos falar disso de forma respeituosa, mas vamos falar disso. E assim que for feito, a gente vai para frente ou a gente quebra, mas vai acontecer uma coisa. Vantagem disso é mais eficiente. Desvantagem, problema disso é que muitas vezes a relação pessoal fica meio se afastando. E por isso também que os franceses, por mais que eles são diretos, eles são frios. Emoções. No Brasil, talvez isso vale mais na Ásia ainda do que no Brasil. Mas
tem culturas assim que você tem que sorrir, você tem que mostrar que você está feliz, você tem que ver o lado positivo das coisas, mesmo se está ruim. E também é uma coisa que eu gosto bastante aqui. Tem pessoas que são numa situação ruim e eles continuam vendo a vida de um bom lado. E na França não é assim. Quando não está bem, eles falam assim, se você não está bem e que você fingir que você está bem, aí você vai acabar deprimindo e fazer uma depressão grave. Os franceses, bom, eles não precisam disso para fazer uma depressão, porque é o país do mundo que mais consome antidepressivo. Mas só para dizer que mesmo assim, ele se autoriza muito a reclamar. Ele reclama muito o francês, pelo amor de Deus. Não, e assim, ele reclama e quando ele não tá legal, ele vai falar. Você tá bem? Tudo bem? Não, hoje não. Hoje tô triste. Hierarquia. Mais uma vez, talvez vale mais nos países asiáticos isso, é que quando tem o chefe, a figura do chefe, o chefe é acima de nós. Não os franceses, tá? Mas eu estou falando nessas culturas. Ele está acima, ele ganha muito mais, ele pode ultrapassar as regras, tem essa cultura do chefe e ao mesmo tempo também mais respeito pelo chefe. A França odeia os chefes. Se você for chefe na França, não é uma situação gostosa, não. Porque, por exemplo, na Revolução, você sabe que a gente matou. A gente não, eu não, né? Mas os meus ancestros provavelmente participaram disso. E a gente matou o rei, Luís XVI, a gente matou a rainha, Maria Antoinette. E ainda agora, tem presidentes que chegam a 3 ou 4% de popularidade. Então, de certa forma, a gente mata eles na opinião. E o chefe, de forma geral, ele não ultrapassa o nível. Ele é, lógico, ele ganha um pouquinho mais, ele tem um pouco mais de responsabilidade. Mas se ele errar, se ele fizer uma coisa fora da lei, ou fora da regulamentação, aí já é. Nesse ponto eu acho bom o sistema francês, eu gosto bastante. Mas como eu falei, é muito mais fácil ser funcionário na França, até porque você ganha bem, do que ser chefe, que você recolhe um monte de críticas. E assim, as pessoas não são gratas, não. Muito obrigado a vocês pelo apoio. Vocês podem deixar um comentário para falar como que é, quais dessas situações cabem no Brasil, porque também eu não conheço o suficiente para falar. Deixa um likezinho, se inscreva no meu canal. Abraço, tchau, tchau!